Olá, eu sou Leonardo Tamarte, escritor e realizador audiovisual, e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Entre Páginas e Prateleiras, um canal destinado a resenhas literárias, né, sobre diversos tipos de livros, sobre diversos gêneros, né. Dessa vez eu vou falar, mais uma vez, né, sobre um dos contos do Machado de Assis, né, presente nessa obra, 50 Contos do Machado de Assis, da Companhia das Letras, né, e selecionados por John Glendson. E como vocês podem ver no título, né, hoje eu vou falar a respeito do conto barra novela, né, O Alienista, né. Não há uma definição exata, né, sobre o que é sobre esse conto, se é um conto de fato ou se é uma novela, justamente devido ao fato de ser dividido em capítulos, né. É um texto dividido em capítulos com mais de 40 páginas. É uma convenção de que um conto não deve ultrapassar as 20 páginas, né? Então ele acaba se enquadrando mais como uma novela, mas está presente nas coletâneas, né? Sempre está presente nas coletâneas de contos do Machado, como essa, como várias outras, e também de vez em quando é vendido, de vez em quando não, em várias situações é um é uma é um conto ou uma novela que é vendida de maneira separada, como um romance, né? Como uma novela, então, né? Um texto único. Como você pode ver na thumbnail, né, desse vídeo, tem um exemplo, né, dele sendo vendido separadamente, né? Pois bem, O Alienista, escrito por Machado de Assis, é um conto barra novela, como eu já disse, que aborda de forma crítica e satírica a ciência e a loucura. Publicada em 1882, a obra é um exemplo clássico do estilo machadiano, caracterizado pela ironia, crítica social e introspecção psicológica. Machado de Assis, um dos maiores escritores do Brasil, se não o maior, né? Utiliza esta obra para questionar as normas e autoridades da época, especialmente as noções de sanidade e o poder médico, refletindo a sociedade brasileira do século XIX, né? Do começo do século XIX, na verdade, quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Pois bem, a história começa com o retorno do doutor Simão Bacamarte, né? Ele é o alienista, né? Que era um antigo nome dado aos médicos que cuidavam de pessoas com deficiência mental, né? Então era o nome é alienista, ou seja, pessoas que estavam alienadas da realidade, né? Então ele, o doutor Simão, né? Ele retorna à Vila Itaguaí após conquistar respeito em sua carreira médica na Europa e no Brasil colônia, né? O Dr. Bacamarte, um homem dedicado à sua profissão, decide se casar com Dona Evarista, né? Quando ele chega nessa vila, né? E Dona Evarista é uma mulher já viúva, de 25 anos, que não é nem bonita e nem simpática, mas que ele acredita ser capaz de gerar bons filhos, o que não acontece, né? As pessoas até perguntam, né? Por que você é um homem tão importante na vila, né? Um médico, decide se casar com ela, né? Com Dona Evarista. Enfim, mas é rápido, né? Um trecho rápido. Aí o Dr. Bacamarte, né? Resolve dedicar-se aos estudos da psiquiatria, logo que chega na vila, e constrói a Casa Verde, né? Chamada de Casa Verde, que é o manicômio, né? O manicômio para abrigar todos os loucos da cidade e região, né? Hospício, manicômio,
se chame como quiser, né? Sanatório, enfim. É o começo dessa ideia, né, de inventar, porque até então não existia um lugar onde se reunia, né, pessoas com deficiência mental. Então ele decide criar isso, né? É uma ficção, né? Estamos no âmbito da ficção, não sei quando foi que iniciou o primeiro manicômio, né? O primeiro hospício, não tenho a menor ideia onde surgiu, em que país, em que data, enfim. Mas enfim, aqui é uma ficção, aqui ele inventou, né? Aqui o Dr. Bacamarte inventou aí o manicômio, né? Chamado de Casa Verde, né? Que é para abrigar os loucos da cidade e da região também, né? Inicialmente as internações são aceitas pela sociedade, pois envolvem casos óbvios de loucura, né? Ou seja, pessoas que você via que tinham deficiências mentais, mesmo assim tinha problemas, vivia na rua, tudo mais, né? No entanto, o Dr. Bacamarte começa a internar pessoas por motivos cada vez mais triviais, né? Você vai internando um, vai internando o outro e tal. E até começa a internar pessoas que a população em geral não imaginava, não considera, né, na verdade, que tinha problemas mentais, né? Nunca suspeitou nem imaginou, né? O que causa um espanto e alarme, né, entre os habitantes de Itaguaí, né, aquela vila. A primeira dessas internações é uma das primeiras, na verdade. É a de Costa, né, um homem que perdeu sua herança emprestando dinheiro e não conseguindo cobrar os devedores, né? Então, ele é um homem que ganhou uma grande herança, aí ele era uma pessoa diferente, né? Ele emprestava o dinheiro e não se importava em receber de volta o dinheiro, né? Então, e com isso ele perdeu todo o dinheiro, né? Ele emprestou tudo, né? Ele tinha o dinheiro suficiente para a vida toda, né? Para não precisar trabalhar a vida toda. Mas emprestando a uma e a outra, e acabou que perdeu todo o dinheiro, né? Aí o Dr. Bacamarte, sabendo disso, né, julgou que ele tinha alguma deficiência mental e levou ele para o hospício, o que gerou isso realmente, as pessoas ficaram incomodadas, porque ele era uma pessoa de muito prestígio, né? As pessoas gostavam muito dele na vila, justamente por isso também, né? Não apenas por ele emprestar dinheiro e não se importar em que as pessoas devolvessem, mas também porque ele era uma pessoa agradável, né? Com todo mundo, assim. Então é isso, né? A primeira vez, uma das primeiras foi o Dr. Foi o tal do Costa, né? Então, enquanto essas internações prosseguem, né? E eu prosseguindo, Dona Evarista, a mulher do alienista, né? Do doutor, ela viaja para o Rio de Janeiro, deprimida pela falta de atenção do marido, né? O marido, né, ele só dá atenção à sua casa verde, que ele mandou construir, e se dedica somente a internar pessoas, a procurar pessoas para internar, né? Ele é obcecado por isso, para poder estudar, né, as doenças psicológicas e desenvolver uma teoria geral que cure as pessoas, né? A sua dedicação é unicamente à ciência, né? Ele quer descobrir a cura mesmo, assim, não tem outros interesses fora desse, né? Não há um interesse financeiro da parte dele, nada do tipo, né? Tanto é que tentam acusar ele, né, disso, para poder liberar as pessoas, mas ele acaba dizendo que não, ele abdicou de qualquer quantia, tanto os familiares das pessoas que estavam internadas não precisavam pagar a mensalidade, né, a Casa Verde, nem tampouco a prefeitura, né, como sendo uma instituição pública, nem tampouco, né, a prefeitura não, o governo, né, ali, né, local, não precisava pagar nenhum imposto, né, nada do tipo para se manter a instituição, né. Ele mesmo custeava, né, o próprio alienista, o próprio doutor. Então a mulher dele viaja para o Rio de Janeiro, né. Essa cidade que ele vive fica próximo do Rio de Janeiro, mas
não tão próximo assim. Ela viaja porque ela quer sempre conhecer o Rio de Janeiro, nunca conheceu. E está deprimida pelo fato de atenção do marido. Muito bem. A população de Itagüí espera que o retorno de Dona Evarista traga uma mudança na atitude do alienista, né? Mas isso não acontece, né? Porque ela viaja justamente no período em que ele começa, né, o médico, não, o doutor, o alienista, ele começa a pegar pessoas que a população considera não com problemas, né? Aí a população esperando, quando a mulher dele voltar, ela vai perceber isso, né, o erro do marido, vai, né, esclarecer isso, quem sabe né, ele tome outras decisões, né. Então o clima na cidade se torna tenso, né, levando o barbeiro Porfírio, né, a organizar um protesto. Então tem um barbeiro lá que por algum motivo ele organiza um protesto, na verdade, né. Ele lidera, né, o protesto, uma rebelião, né, contra isso, porque muita gente está sendo privada de sua liberdade, sendo jogada, né, sendo jogado dentro do manicômio, né, então as pessoas se revoltam. A situação se agrava quando a polícia se junta aos revoltosos, né? Então tem esse caso, né? Eles organizam um protesto que vão até a casa do Dr. Bacamarte, né? Para poder ir pedindo morte, né? Morte a ele, né? Ao alienista. Aí chega a polícia, né? Que tem um nome curioso. Não me lembro agora o nome, mas ele chama de nome curioso, a polícia. Só que a polícia acaba se juntando ao grupo, né? O líder deles, né? Que é o barbeiro, o Porfírio, ele faz um discurso e acaba os policiais, aliás, a polícia começa a se juntar ao lado deles pra enfim. A Revolução dos Canjica e a subsequente revolução, né, resulta em mais internações, incluindo a de apoiadores da revolta e de Dona Evarista, a mulher do alienista, né. Então a mulher do alienista, né, a Dona Evarista, ela é também levada para o manicômio, né, para a Casa Verde. E isso descarta, as pessoas ficam abismadas com isso, né? Isso descarta completamente a possibilidade, a ideia de que o Dr. Bacamarte, né, ele esteja fazendo pegando essas pessoas por interesse financeiro, né? Então descarta completamente. As pessoas veem que ele está dedicado realmente à ciência, né? Seu interesse é unicamente científico, né, para curar as pessoas, né? E ele explica lá tudo mais do porquê que internou a mulher, né? Ele dá explicações, né, de que a mulher fica confusa na escolha de um colar, que vai para um evento, alguma coisa assim, e fica confuso e se acorda de madrugada para ficar decidindo colar. E ele acha que esses comportamentos ele não são normais, né? E por isso que ele decide internar a esposa. A Casa Verde acaba internando cerca de 75% da população de Itaguaí, né? Ou seja, realmente é quase que a totalidade, né? O Dr. Bacamarte então decide libertar todos os internos, assim, quando se pensa que não tem mais jeito, né? Depois da revolta quando as pessoas que lideravam a revolta, o próprio barbeiro se junta, né? Quando o próprio barbeiro que liderou a situação se junta, né, ao Bacamarte, o doutor, faz um acordo com ele, né,
E na medida que vai fazendo o acordo, o Dr. Bacamarte vai olhando, vai observando o comportamento do líder, né? Perguntar a ele, e nessa revolta quantas pessoas morreram? Ele disse que cerca de 11. E quantos ficaram feridos? Né? Ele dá uma quantidade de quantos ficaram feridos. Aí fica curioso, né? Ele fica repetindo isso aí. E no final conclui que o próprio líder da revolução, né, o barbeiro, ele tem um problema mental. E não apenas ele, como muita gente ali que não se importou com aquilo, né? Fazia uma revolta, matando várias pessoas, né? E não, por uma causa. Então ele conclui que é um problema mental também as pessoas. E ele fica curioso e nisso não dá em nada, né? Até que depois de tudo isso, né, quando parece que não tem mais esperança, é uma reviravolta, na verdade, né? É um spoiler aqui, né? O Dr. Bacamarte, ele simplesmente decide libertar todos os internos. Depois de alguns anos, na verdade, ele diz que, tô curado. E liberta todo mundo. Todo mundo mesmo. Todo mundo sai da casa. A casa fica vazia, né? A Casa Verde. Ao perceber que suas teorias estavam... ele formula uma nova teoria, na verdade, o Bacamarte, né? As pessoas ficam até sem entender, né? Mas isso é momentâneo, na verdade, né? Enfim, tem várias coisas que acontecem, né? Na verdade, o Bacamarte libera todo mundo, mas depois ele faz um acordo com o pessoal da Câmara, os deputados, os vereadores, né? Que impõem regras, na verdade. Diz que assim, vai votar pessoas que demonstrarem realmente deficiência mental, irão retornar à Casa Verde, mas não pode ficar por cerca de um período de um ano, assim, não pode ultrapassar mais que um ano ali, né? As pessoas têm que ser libertas, tudo bem. Ele concorda com isso, tem algumas regras, né? Regras que o próprio Bacamarte coloca, né? Ele diz assim, eu vou fazer isso, isso, isso. A pessoa aceita de bom grado, tá bom, né? Tá sendo bem, né? Enfim, ele volta a pegar várias pessoas e tal. Muitas pessoas também voltam a ser internadas, né? O próprio barbeiro, né, que ele havia liderado, também ele volta a ser internado. Mas no fim, também, depois desse período, né, de fato, o doutor cumpre a sua promessa e ele libera as pessoas, né? Dizendo que estão curadas, na verdade, né? Ele acredita que conseguiu curar as pessoas, a sanidade. No fim das contas, acaba mais ou menos bem, né? Só que o doutor, Bacamarte, ele fica reflexivo, né? Ele pensa que os verdadeiros loucos são aqueles que com firmeza de caráter e regularidade nas ações, né? Baseado nisso, ele começa a internar pessoas que anteriormente eram consideradas normais, né? Enfim, na verdade, é o que eu estava dizendo, né? Depois de soltar, ele volta a internar, né? Pessoas que eram consideradas normais também entram nesse bolo. E no final de tudo, Bacamarte, o Dr. Bacamarte, convencido de ser o único são, de que ninguém tinha uma personalidade perfeita, exceto ele próprio, conclui ser o único anormal, né? Vai na contramão, vai no contrário do raciocínio, né? Ele conclui ser o único anormal e decide se trancar sozinho na Casa Verde. Quando sai o último, né, a última pessoa, que é a mulher de um amigo dele, parece. Ele se isola, né? Ele chega a essa conclusão de que talvez ele seja o louco, né? O que na verdade é um pouco previsível. Quando eu estava lendo, eu lembro que eu até pensei, né? Mas não do jeito que terminou, né? Eu pensei assim, olha, ele está capturando todo mundo dentro desse manicômio. Daqui a pouco ele vai perceber que ele mesmo é o louco e vai se trancar também, né? Isso aí já era um pouco previsível que eu estava lendo no percurso, estava lendo o conto. Só que acabou diferente, né? Acabou que primeiro ele libertou todo mundo, né? Para depois se trancar, né? Se achar louco, né? Isso é curioso.
Ele pensou que tinha uma deficiência mental nele mesmo e ele mesmo iria curar a si, né? Iria buscar, através dos estudos, buscar uma cura para si mesmo. E acaba que ele falece, né? Ele acaba falecendo poucos meses depois de se trancar sozinho, né? Na casa verde. A história termina com uma crítica, né, à arbitrariedade da ciência e ao poder autoritário. Machado de Assis utiliza a figura do Dr. Samião Bacamarte para explorar temas profundos como o poder, a ciência e a definição da loucura. A ironia é um elemento chave na narrativa, destacando a arbitrariedade, né? Arbitrariedade dos critérios usados para diagnosticar a insanidade. A Casa Verde simboliza a tentativa de controlar e categorizar a mente humana, refletindo a crescente autoridade da ciência na época. Em resumo, o conto barra novela, né, é uma sátira mordaz sobre a pretensão científica e o autoritarismo, mostrando como a busca pelo conhecimento pode se transformar em uma forma de tirania. Bacamarte, Dr. Bacamarte, inicialmente visto como um benfeitor, revela-se um déspota e sua obsessão pelo estudo da mente humana expõe a fragilidade das definições de normalidade. Muito bem. Só um minuto. O alienista permanece relevante até hoje, né, por sua crítica perspicaz e atemporal às estruturas de poder e às pretensões científicas. Machado de Assis, com seu estilo único e sagaz, oferece uma reflexão sobre a condição humana e os limites da racionalidade. A obra não só enriquece a literatura brasileira, como também provoca uma reflexão contínua sobre a natureza da sanidade e o papel da ciência na sociedade. Então é basicamente isso que eu queria falar sobre o conto O Alienista, de Machado de Assis. Muito conhecido, muito lido, talvez o conto mais conhecido dele, né? E talvez também o maior, mais comprido em nível de páginas, de laudas, né? Não tenho certeza. Que eu li aqui nessa obra, 50 contos de Machado de Assis. Eu nem mostrei, né? Mas se encontra aqui na página 38. Página 38. O Alienista. Possível ler? O Alienista. Muito bem. Conto de aproximadamente 40 páginas. Eu recomendo a leitura, embora, né, apesar de tudo, eu gostei muito mais, me diverti muito mais com os outros contos dele que eu já fiz nesse canal, né? Já fiz vários contos, já falei sobre Na Arca, sobre o conto Na Arca, o conto Missa do Galo, A Cartomante. Teve outros que eu não me lembro agora, mas enfim, eu me diverti mais. Esse daqui, por mais que seja o mais conhecido, mais célebre, eu não achei assim, eu não consegui me satisfazer assim com a história, né, com a leitura. Mas enfim, é uma obra-prima assim, né? Até porque é difícil, a linguagem é difícil. Lembra um pouco o Memórias Póstumas do Brás Cubas, assim, no nível de linguagem, né? É uma linguagem difícil tem muitas palavras desconhecidas, né? Palavras arcaicas. Então é difícil a leitura. Mas faz parte, né, da experiência.
Então, obrigado a você que chegou até aqui. Eu não vou mais me alongar. Dê uma olhada no meu blog, né? Tá aqui o link aqui abaixo. Meu blog leonardotamarte.com.br. Se inscreva no canal, dê like, né? E compartilhe o vídeo e também compartilhe o canal para crescer, né? Um pouco mais. É isso. Se você gostou do vídeo, dê like, né? Como eu já disse. E a gente se vê na próxima semana, né? Com mais uma crítica sobre um livro. Até a semana que vem.